Bora falar sobre o cobre, sobre o ouro, sobre os metais, como eles se comportam nos ciclos, pessoal. Essa é uma dúvida que eu recebi de um aluno do Clube dos Capitalistas 2.0. Os alunos do clube, além de terem acesso a mais de 100 aulas para aprenderem a investir, saber o momento de comprar, o momento de vender, porque aqui a gente não acredita nessa história de buy and hold, não. Aqui a gente gosta de comprar, colocar lucro no bolso para depois comprar mais barato, dominando os ciclos e sempre analisando o contexto. Então você quer dominar esses conceitos, cai para dentro do clube. Lá, além de você aprender a gerenciar o seu portfólio de maneira mais inteligente, você vai aprender a ganhar com as quedas, por exemplo. Você que está desesperado, acha que as ações vão cair, você pode aprender a apostar contra as ações, ganhar com a queda das ações usando derivativos da Bolsa de Valores, da B3. Exatamente. As opções de put são uma ótima maneira de você apostar contra o mercado, caso você acredite numa grande queda nos mercados, principalmente aqui no Brasil. Tudo isso eu te ensino lá no Clube dos Capitalistas. E claro, além de tudo isso, você também tem acesso ao grupo do WhatsApp, que é essa comunidade aqui, pessoal, que você pode tirar suas dúvidas, a galera sempre está se ajudando lá dentro, uma comunidade muito legal. É muito legal você investir, você participar de uma comunidade no seu processo de enriquecimento, porque assim você vai trilhando junto com outras pessoas que estão seguindo o mesmo caminho, e dessa maneira, né, esse caminho, esse processo se torna mais leve, porque você tem pessoas com quem compartilhar suas dúvidas, compartilhar ali as suas experiências, tá bom? E aí o Gustavo estava trocando uma ideia, respondendo o Wilton, e o Wilton aqui mencionou o ouro, por isso que a gente vai falar sobre o ouro, e o Gustavo, lá no grupo do WhatsApp do clube, ele até fez uma pergunta e sugeriu a gente fazer um vídeo. Então os alunos do clube sempre têm moral, então a gente vai responder aqui o nosso amigo Gustavo, que é aluno do clube. Ele falou o seguinte: até cobre físico estou comprando. Vai ver quanto custa um rolo de cabo de cobre. Acredito muito nos metais nesse período que vamos passar. Se alguém puder falar sobre os fundamentos deles, ou até você, Gabriel, poderia fazer um vídeo sobre. E aí, é claro que nós vamos fazer um vídeo sobre, meu amigo Gustavo. Muito obrigado pela confiança e por ter ingressado no clube. Bom, antes da gente cair para dentro, ó, tem esse vídeo que eu soltei hoje de manhã sobre como o Brasil é ótimo para você especular. Para você especular aí com as opções, é ótimo para você especular para surfar os ciclos, né? Então assiste esse vídeo, porque eu tenho certeza que você aqui investindo no Brasil vai ter grandes oportunidades de ganhar dinheiro com as altas e com as baixas, dominando o ciclo, que é o que a gente ensina lá no clube, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui então para responder a pergunta do nosso amigo Gustavo. Aqui, pessoal, eu tô com o gráfico do cobre aberto. Então ele falou do cobre e nós vamos falar do ouro também neste vídeo. Primeiro sobre o cobre. Aqui na sua tela, a gente está com o gráfico do cobre semanal e você consegue ver uma questão bem interessante. Os ciclos bem nitidamente diante da nossa cara, pessoal. Olha que legal. E aqui a gente vê também aquele ano Shimita, né? Eu já fiz um vídeo em janeiro desse ano falando sobre o ano Shimita, que a cada 7 anos a gente tem um período de expansão e de contração. A gente tem então aqui, ó, 2008, daí 2015, agora provavelmente a gente vai estar numa correção também, né? A cada 7 anos. Isso aqui é bem curioso, a gente vendo isso se refletir no cobre. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vê, então, que o cobre, ele é cíclico. Então, olha só, durante a crise lá de 2008, o cobre corrigiu. Quando a economia se recupera, o cobre se recupera junto, claro. Durante a recessão, a indústria, ela consome menos, né? Tem menos crescimento. Depois ele se recupera, depois ele volta a corrigir, e aí ele se recupera novamente, provavelmente agora vai dar uma corrigida. Então esse, né, é justamente o ciclo das commodities, pessoal. Então o que a gente repara aqui em 2008, que é a crise que todo mundo conhece, a crise mais emblemática? O cobre, ele sofre no momento onde ocorre as quedas do mercado. Então, ó, justamente aqui em 2008, ó, conforme a bolsa vai caindo, conforme a economia vai entrando em recessão, as commodities de maneira geral, elas vão caindo, elas vão corrigindo junto. Por quê? Porque quando a economia esfria, a demanda por esses metais vai reduzir. Assim como a demanda por energia vai reduzir. Então, quando você entende dos ciclos, você consegue surfar isso em tudo. Não apenas nas ações, mas também nos metais. Inclusive, saiu hoje uma aula para os alunos do Clube dos Capitalistas 2.0 falando sobre as estações cíclicas das ações. Com essa aula você vai conseguir justamente saber exatamente o momento de comprar cada setor da bolsa. Essa aula vale ouro. Só essa aula poderia te cobrar uns R$3.000 tranquilamente.
porque ela se paga. O conhecimento é o melhor investimento, o conhecimento se paga. E essa aula está disponível lá no clube com 60% de desconto. O clube inteiro está com 60% de desconto. E essa aula nova tá valendo muito a pena você assistir, tá bom? Essa aula tá lá no módulo da carteira antifrágil na prática com atualizações, que é o módulo onde eu mostro a minha carteira com atualizações. Eu postei essa aula por lá. Essa aula aqui, ó, cada ação na sua estação, ciclo das ações, muito importante essa aula. Você que já é aluno, assista, recomendo que você assista. Você que ainda não é aluno do clube, cai para dentro. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Você já entendeu que o cobre, ele é cíclico? Então, se a economia está entrando numa recessão, provavelmente as commodities, de maneira geral, vão entrar numa recessão. Eu já falei num vídeo passado sobre essa questão de o petróleo, por exemplo, ser um dedo duro de crises. Quem acompanha o canal já viu esse vídeo que está aqui no YouTube. Então, olhar para as commodities é justamente você olhar a temperatura da economia. E geralmente as commodities são a última bolha a estourar. Primeiro vai estourar, por exemplo, a bolha de tecnologia. Depois você vai ver a correção nas commodities, tá? Então essa que é a grande jogada. Então, entenda uma coisa, o cobre ele está relacionado com a economia, porque ele é uma commodity. E se a economia está entrando em recessão, as commodities tendem a arrefecer também. Então a gente pode ver ainda uma queda aqui gradual do cobre, pessoal, pelo menos aqui nos $1.900, tá? Então o cobre ainda pode cair bastante. Por que $1.900, Gabriel? Porque aqui, ó, nós temos uma região interessante de suporte. Nesses $2.000 por aqui pode ser uma região interessante de suporte. Deixa eu ver se o VPVR vai funcionar aqui. Olha lá. Nós temos aqui uma região de suporte nos 2,67 e depois nos 2,04 aqui, né? Então fica de olho aqui nos 3,12. Então você tem aqui pontos, né, de suporte. Mais provavelmente a gente vai ver uma correção nas commodities de maneira geral e no cobre também. E aí falando de ouro, o ouro já é considerado uma reserva de valor, né, no mercado financeiro, mas o ouro ele também é uma commodity. O ouro também é utilizado, por exemplo, em equipamentos eletrônicos, em joias, etc. Então o ouro ele vai estar suscetível também à economia. Então aqui, pessoal, o que a gente vê no ouro? O ouro, desde a década de 70, ele vem se valorizando. Por quê? Porque o dólar vem se desvalorizando. Depois da década de 70, acabou o acordo de Bretton Woods, ou seja, não tem mais aquela conversibilidade do dólar em ouro. Antigamente o dólar era usado como um recibo, o papelzinho de dólar era usado como um recibo. Ao invés de você carregar um saco de ouro nas costas, você pegava lá o seu recibinho, os seus dólares, né? Essa é a história do dinheiro. Hoje não é mais assim. Hoje o dólar não tem mais paridade com o ouro. Antigamente, uma onça Troy de ouro valia $35. Hoje não tem mais essa conversibilidade. Então você percebe que depois do fim desse acordo, o ouro começa a se valorizar. Mas não é que o ouro está se valorizando, é que o dólar está se desvalorizando, né? Então geralmente nos momentos onde você tem as crises, isso aqui é muito legal, esse conhecimento aqui que eu estou te passando de graça vale ouro, então compartilha aí, pô. No momento onde você tem as crises, gente, ó, os crashes, o ouro corrige. Olha lá, enquanto a bolsa lá em 2008 estava corrigindo, o ouro corrigiu 33%. 33% foi a correção do ouro. Que a galera fala, o ouro é estável. A galera desce o pau no Bitcoin, porque o Bitcoin está corrigindo, mas é claro que o Bitcoin ainda não se provou como reserva de valor, mas o ouro que já se provou como reserva de valor também corrige nas crises. É só pegar 2008, tá aqui na sua tela o gráfico. O ouro corrigiu 33% durante o crash. Por quê? Porque no momento que ocorre a busca por liquidez, as pessoas vendem tudo para pagar as margens, para buscar liquidez. Aí depois ele se valoriza. Eu acredito que isso pode acontecer com o Bitcoin também. Uma forte correção para depois uma forte valorização, tá? E aí depois o ouro se valoriza. Por que que isso acontece? Aí nós vamos ver o que acontece com o dólar, tá? Então por que que isso acontece? Vamos pegar aqui 2008, ó. Eu tô com o dólar index. E aí aqui, ó. No momento que ocorre a crise, o dólar se valoriza frente a outras moedas, certo? Mas depois que o Banco Central começa a voltar a estimular, o dólar começa a perder valor, começa a se depreciar. E é nesse momento que o dólar começa a se depreciar que o ouro e os ativos que são apostas contra o dólar, eles começam a se valorizar. Entenda o ouro como uma aposta contra o dólar, tá? Só que o ouro, ele também é cíclico. Então, aqui, ó, pessoal, nesse momento o ouro está corrigindo. Agora aqui
ali a partir de 2018, principalmente com a crise de 2020, que ocorreu uma expansão muito monetária, o ouro se valorizou novamente, tá? E agora me parece aqui que ele está acumulando para continuar essa alta. Então eu acredito que é interessante você começar a fazer uma exposição em ouro. Eu tenho na minha carteira, a minha carteira inclusive que eu mostro aqui para os alunos do clube, aqui ó, módulo 6, tá? Módulo 6, carteira antifrágil na prática com atualizações. Aqui, bimestralmente para os alunos do clube, eu abro a minha carteira e mostro tudo que eu tenho na minha carteira com fins educacionais, tá? Então lá na minha carteira eu mostro que eu tenho um pouquinho de ouro. Eu acredito que a gente pode ter algum tipo de correção durante uma possível queda nas bolsas americanas, né? A gente pode ter uma correção por busca de liquidez no ouro, por isso que eu tenho aí uma grana em caixa para comprar ouro, né? Mas eu já começo a me expor em ouro, eu acredito que é interessante sim você ter uma exposição em ouro. Por quê? Porque no momento que o dólar index começar a arrefecer, o ouro tende a se valorizar, porque o ouro é uma aposta contra o dólar, tá? Então, respondendo a nossa pergunta do nosso aluno do clube, que ele mandou lá no grupo exclusivo de alunos do clube, o cobre, Gustavo, o cobre você tem que olhar que ele é cíclico, ele é muito ligado com a questão da macroeconomia, com a questão cíclica da economia. E a economia agora, ela está entrando em recessão. Então, você tendo esse conhecimento, você tem que observar que você pode aí acabar se ferrando, né, no curto prazo. E aí oportunidades podem surgir para você comprar o cobre mais barato se uma recessão se instalar. A gente não sabe o que vai acontecer, você sempre tem que assumir humildade perante a incerteza, mas a tendência é que a gente entre numa recessão. Eu estou todo dia alertando vocês sobre isso aqui no canal. Lá os alunos do clube têm indicadores que apontam isso também, que eu mostro para eles. Então existem vários fatores que nos apontam que o mundo vai entrar numa recessão em 2023. Então eu não quero tacar o terror em vocês quando eu fico alertando vocês sobre isso. Eu quero que vocês entendam esses conceitos para que vocês não percam dinheiro. Esse canal não é buy and hold, só Bitcoin só se compra não se vende. Não. Aqui a gente gosta de surfar os ciclos para colocar dinheiro no bolso e para alcançar a nossa liberdade financeira mais rapidamente, tá bom? Então fiquem espertos quanto a isso. Então eu acredito que o cobre pode se valorizar, porque o cobre não é considerado uma reserva de valor diferente do ouro. Ele é apenas um ativo justamente utilizado pela indústria e tal, então está totalmente relacionado com essa questão da indústria, beleza? Agora o ouro, ele já tem uma visão de aposta contra o dólar, então ele pode se valorizar nesses momentos de justamente, né, onde o Banco Central voltar a estimular a economia e tal, e o dólar voltar a perder valor. Quando o dólar perde valor, o ouro tende a se valorizar. Quando o dólar se valoriza, como está acontecendo agora por conta da busca de liquidez no dólar, aí o ouro tende a apanhar um pouquinho, tá? É mais ou menos essa ideia. Aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Então, uma coisa que você tem que observar. Nas crises, como a gente vai enfrentar agora, olha o que aconteceu lá em 2008. O dólar index se valoriza, dá uma corrigida, se valoriza de volta, que é o crash, daí ele volta a corrigir forte, tá? E o que a gente está vendo agora aqui, ó? Nós estamos vendo agora o dólar index dando a primeira corrigida. Provavelmente, então, ó, se a gente fosse projetar algo parecido, né? Vamos olhar aqui com o passado. É claro que olhar o passado não quer dizer que isso vai exatamente acontecer, mas a gente poderia ver esse respiro, ó, para depois ele fazer um topo mais alto e aí depois começar a corrigir. Eu acredito que a gente ainda vai ter uma pernada de alta aqui no dólar, tá? O dólar ainda ganhando força, beleza, pessoal? Acredito que ainda tem mais margem para o dólar ganhar força, justamente porque eu acredito, né, que ainda a gente vai ver um crash e nesse momento as pessoas vão correr para o dólar e aí vai ser uma oportunidade de comprar bons ativos. Então as crises são oportunidades por isso. E se você quer entender por que a falácia do pivô do Fed é uma falácia, entra para o clube, que tem essa aula aqui muito legal para você assistir. E se você quer aprender mais sobre as oportunidades que as crises te oferecem, aqui nós temos mais de 100 aulas no clube para você entender toda essa dinâmica, tá bom? Cai para dentro do clube, 60% de desconto, tá? Só clicar aqui em comprar agora, o link tá aqui na descrição. Aqui tem todas as informações que você precisa saber, tá? E aqui, ó, na hora de fazer a sua compra, você vai colocar o cupom NATAL60. NATAL60 é o cupom, tá bom? Clica em aplicar. E aí você vai garantir aí, ó, os seus 60% de desconto, beleza? Olha lá, ó. Aplicou o seu descontão, o clube fica por R$ 598,80. Em 12 vezes, gente, é ridículo, é muito barato. Fica R$ 59,76 por mês, tá?
O acesso é vitalício. Você vai comprar apenas uma vez. Não tem essa história de comprar por um ano. Não, você vai comprar e aí o acesso é vitalício. Pode ficar tranquilo com essa questão, tá bom? Só que, ó, usa o cupom NATAL60 para garantir o seu cupom com 60% de desconto, válido apenas até o dia 25 de dezembro. Depois do Natal, já era descontão e em 2023 o preço do clube vai subir, porque a gente vai começar a lançar com tráfego pago, eu vou colocar dinheiro do meu bolso para rodar anúncio, para alcançar mais pessoas, então o nosso custo vai aumentar, a gente vai contratar uma pessoa para cuidar disso, então os nossos custos vão aumentar, vou ter que aumentar o preço do clube e vai acabar essas mamatinhas de cupom e tal que a gente está dando. Então aproveita aí esse presentão de Natal. Beleza? Link aqui na descrição, cai para dentro e ó, fiquem espertos com os ciclos. Vocês viram como os ciclos são importantes para saber o momento de entrar e sair no ativo? Então por isso que eu falo que o conhecimento é o melhor investimento. O conhecimento aqui do clube está de graça. Porque com R$500 você adquire esse conhecimento, depois você consegue multiplicar com seus investimentos. Não fazendo cagada, não entrando no momento errado, né? Então agora, com a recessão que está se instalando, a gente vai ver commodities, a gente vai ver muita coisa corrigindo, para depois, no momento de estímulos, né, elas voltarem a se valorizar. Esse ciclo econômico interfere nas ações, interfere nas criptomoedas, interfere inclusive nas commodities, nos metais. Então fiquem espertos, tá bom? A gente se vê na próxima, seus capitalistas, e espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Tchau, tchau.